Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest, número 81. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 16 minutos da manhã de sexta-feira, 8 de agosto de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, ou Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado, assim como a Índia, sobre a qual falaremos hoje. E Daniel Souza, que vos fala, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos vamos repercutir os principais acontecimentos econômicos da dinâmica de investimentos internacional. Esse é o Petit Invest e sim, a Índia é o nosso tema de hoje. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse Petit Invest número 81. Prazerzaço estar aqui nessa sexta-feira, o último episódio da semana, se tudo correr bem, né? Lembrando, sempre existe a possibilidade de uma catástrofe aí, sabe-se lá, e a gente volta para fazer episódio no final de semana também. Deixo as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha pelo YouTube, pessoal que está aqui no chat junto com a gente, nos fazendo companhia nessa sexta-feira de manhã, assim como você que está nos fazendo companhia também, ouvindo a gente pelo podcast, em qualquer plataforma que seja. Daniel Souza, nesse episódio que é um oferecimento da Insider Store. Aliás, esse episódio aqui, o Petit Invest, ele é para te ajudar a fazer boas escolhas, entender como é que o cenário está. E hoje, dia 8/8, caso você esteja nos ouvindo no dia 8/8, é um super dia para você entrar lá no site da Insider com o link que está na descrição desse episódio. O desconto aumentou. Somente no dia 8, até amanhãzinha do dia 9 de agosto. Até às 8 da manhã, Tanguy, do dia 9. Às 8 da manhã, é isso. É 20% de desconto no site da Insider Store, com o link que está na descrição. Não perde não, para você conseguir fazer essa boa escolha econômica. Daniel Souza, o que nós tivemos como grande tema ao longo dessa semana agora, né, nessa tarifação maluca. Quer dizer, o grande tema não, 2, né, porque o Trump ele não gosta de um tema só. Então, essa semana agora entrou em vigor a tarifação contra o Brasil e tal, mas ele também colocou muita pressão contra a Índia. A Índia tinha lá uma tarifação de 25%, pode chegar a 50%. Então, eu achei importante, Daniel, a gente dar uma olhada na Índia, né? Como é que está a economia indiana, qual é a importância dos Estados Unidos para a Índia. Me conta, Daniel, como é que você tem visto a situação econômica indiana nesse momento? É interessante, Tanguy, porque a gente falou bastante sobre Índia na aula dessa semana do petcursos.com.br, o streaming de atualidades do Petit, e a Índia tem aumentado muito a sua relevância na economia internacional. Hoje, a Índia tem o 5º maior PIB do planeta. Só não é maior do que Estados Unidos, China, Alemanha e Japão, pela ordem. A gente está falando do maior país do mundo em termos populacionais, 1,4 bilhão de habitantes, já superou a China. Um país super jovem, com uma média etária de 28 anos e, consequentemente, um bônus demográfico a perder de vista. Nós temos um país que tem experimentado uma expansão acelerada da classe média, o que está criando uma imensa demanda para bens, serviços das mais diferentes naturezas. Um país que apresenta ótimas taxas de crescimento acima de 6%. Puxa, quando a gente pensa em crescimento econômico, a Índia é uma referência, um crescimento muito forte. É um país que tem um papel super relevante em segmentos de algumas cadeias globais de produção, particularmente no setor de serviços, mas também farmacêuticos, química fina, componentes automotivos. No caso dos farmacêuticos, acho que todo mundo lembra que os indianos tinham a Covaxin, que era uma vacina justamente contra a Covid-19. É um setor que é bastante forte no país. Aliás, a economia indiana ela é bastante diversificada. Você pega o mapa produtivo do país e rapidamente isso fica bastante claro. A gente está falando também de um país que tem mais de 100 unicórnios, né, que são aquelas startups, empresas de crescimento acelerado que valem mais de $1 bilhão. Tem também muitos esforços de desenvolvimento tecnológico, inteligência artificial, fintechs, programa espacial. A Índia tem um programa espacial que não é pouco relevante. Ou seja, nós estamos falando de um país que chama demais a atenção. E um outro aspecto interessante também é que a Índia, ela nos últimos tempos, ela estava se tornando, particularmente para os americanos, uma alternativa à China. Olha, você não quer depender tanto da China, você não quer ter tantas empresas americanas produzindo tanto na China,
e exportando para os Estados Unidos, porque a China pode potencialmente se tornar hostil aos Estados Unidos, por que não levar uma parte dessa sua produção para a Índia? Eu lembro quando a Apple levou uma parte da sua produção da China para a Índia. É um país próximo aos Estados Unidos, é um país que faz parte da Commonwealth, é um país que fala inglês, é um país que faz parte do Quad, né, aquela organização que é o grupo dos países que odeiam a China, e consequentemente, a Índia poderia ser uma peça absolutamente estratégica para ajudar os Estados Unidos na contenção da expansão chinesa. Um país grande, mais populoso que a China, um país com uma taxa de crescimento aceleradíssima, um país com uma capacidade tecnológica invejável e também um país com conexões internacionais amplas, até mais amplas do que a própria China, consegue dialogar com a Rússia, consegue dialogar com a Austrália, consegue dialogar com os Estados Unidos, consegue dialogar com o Brasil, tem ali um posicionamento bastante interessante e rusgas com os chineses, o que para os americanos seria também algo atraente. Agora, Tang, parece que Donald Trump, com essa política, conseguiu fazer um pequeno milagre, né? Que é aproximar justamente os indianos dos próprios chineses. Pois é, a gente comentou isso no episódio de ontem, né, Daniel? Acho importante trazer aqui de novo que existe a perspectiva de Narendra Modi ir para a China pela primeira vez desde 2018, né? Então vai ter uma reunião, né, uma cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, que vai acontecer numa cidade chinesa, e o Narendra Modi provavelmente vai para lá, né? Uma coisa que era meio inimaginável até pouco tempo atrás. E aí, Daniel, para a gente conseguir entender esse peso da Índia no comércio mundial, eu fiz um levantamento aqui de alguns dados comerciais e que me ajudaram a entender um pouco melhor qual é a posição indiana no meio desse cenário, em que ela compra energia da Rússia, em que os Estados Unidos tarifam a Índia. Como é que fica mais ou menos esse cenário? Primeira coisa importante é que a Índia faz muito, mas muito mais comércio internacional do que o Brasil. Só para a gente ter uma noção, o Brasil ele tem um volume de comércio, um fluxo de comércio, ou seja, a soma de importações e exportações na casa de 600 bilhões de dólares, foi o dado de 2024. A Índia, Daniel, quando a gente pega o ano fiscal de 2024 para 2025, assim que ela faz a conta, né, de abril de 2024 a março de 2025, então um dado bastante recente, é de 1,7 tri. Ou seja, o Brasil é 600 bi, a Índia é 1,7 tri. Ou seja, a gente está falando sobre um comércio que é quase o triplo do Brasil, né? Do volume de comércio que o Brasil faz, e é um país deficitário. Não é um déficit muito grande, dado o volume de comércio, mas a Índia teve no ano passado um déficit de 91 bilhões. Daniel Souza, eu fui levantar quem são os principais parceiros, o que compra, o que exporta, e a política comercial indiana, política de comércio exterior da Índia, ela é toda baseada em petróleo. O que interessa para a Índia é petróleo. É um país que tem uma economia grande, uma economia em crescimento e que tem uma produção de petróleo muito pequena. Ou seja, é um país que precisa muito importar petróleo. Aliás, é uma característica parecida com a da China também. Muito crescimento e petróleo absolutamente insuficiente. Então, quando a gente pensa no maior parceiro individual da Índia, são de fato os Estados Unidos. A Índia exporta 88 bilhões de dólares para os Estados Unidos e importa 43. Confesso, Daniel, que eu imaginava que esse comércio ele fosse até maior. É um comércio ali na casa de 120, 130 bilhões de dólares por ano, e a Índia é de fato superavitária com os Estados Unidos. Agora, de resto, Daniel, quando a gente vai olhar os outros grandes parceiros comerciais, a gente tem a China, né, que é um parceiro comercial importante. A Índia é absolutamente deficitária com a China. Então, a gente tem aí um déficit de 85 bilhões de dólares por ano com a China. E depois disso, Daniel, tem Rússia, Arábia Saudita e Iraque. Todos esses vendedores de petróleo. Quando a gente pensa em conjunto, Daniel, se a gente for pensar em grupo de estados, a gente vai encontrar como maior parceiro comercial, mais até do que os Estados Unidos, o Conselho de Cooperação do Golfo, países exportadores de energia do Golfo Pérsico, né? E aí, a gente tem uma mudança recente, isso aqui é muito interessante de ser observado. Até antes da guerra da Ucrânia, a Rússia era responsável pela exportação de 0,2% do petróleo bruto importado pela Índia. 0,2%. 0,2% não é nada. 0,2% é uma merreca, não faz a menor diferença.
Quando a guerra começa, a Rússia começa a oferecer desconto na exportação de petróleo. Eu lembro, Daniel, que lá no início da guerra, esse foi um tema que você trazia quase todos os dias, ficava a União Europeia falando assim, a gente vai colocar aí um teto de quanto que a gente está disposto a pagar pelo petróleo russo. E aí o petróleo estava lá $70, e a União Europeia falava assim, só pago até 60. O que a Rússia fez foi começou a colocar valores abaixo de 60. Beleza. O teto é esse, então eu vou vender petróleo alucinadamente, mas muito petróleo. Até porque petróleo tem uma margem imensa e, consequentemente, você tem espaço para reduzir o preço e, mesmo assim, manter a atividade como altamente lucrativa. Não por acaso, aliás, a Rússia aumentou a receita dela, né? Ela vende a preço mais baixo, só que ela vende uma quantidade tão grande que ela aumenta a receita dela de petróleo desde o início da guerra. O que a Índia falou foi, Rússia, o que tiver de petróleo, eu compro. E aí, Daniel, olha que loucura. A Rússia vendia 0,2% do petróleo que a Índia importava. Esse número chegou no ano passado a 45%. 45% de todo o petróleo importado pela Índia vem da Rússia. Continua importando muito da Arábia Saudita, do Iraque, países do Golfo de uma forma geral, mas 45% do petróleo importado pela Índia vem da Rússia. Vou além. Claro que a Rússia ela vende muito petróleo por meio de oleodutos. A Rússia tem, de fato, uma gama, né, uma malha de oleodutos bastante importante. Mas uma parte do petróleo russo é exportado por via marítima. A Índia importa 51% de todo o petróleo exportado pela Rússia por via marítima. Então, a gente tem uma mudança aqui muito importante, o que faz com que o comércio do ano passado entre Índia e Rússia tenha sido de 68 bilhões de dólares, com a Índia tendo déficit de 60, ou seja, a Índia vende para a Rússia 4 bilhões, o que é muito pouco, e importa 64 bilhões. Desses 64 bilhões, Daniel, quase tudo é petróleo. Por que eu estou falando isso tudo? Porque o Trump entendeu isso. E está falando assim, olha, vocês estão comprando petróleo russo demais. Vocês estão financiando a Rússia, que é a nossa rival estratégica, né? Tem ali uma relação meio de amor e ódio e tudo, mas é um país com o qual a gente quer tomar cuidado. Vocês estão comprando demais. E aí sanciona, né? Coloca tarifas elevadas contra a Índia por conta desse petróleo com a Rússia. Mas eu consigo imaginar a Índia falando, Estados Unidos, uma pena, mas obrigado aí. Talvez o comércio com a Rússia ele seja, apesar de menor, mais estratégico para a Índia do que os próprios Estados Unidos. Eu não sei como é que você vê essa situação, Daniel, mas eu não consigo ver nesse momento a Índia deixando de comprar petróleo da Rússia para manter uma boa relação com os Estados Unidos. Afinal de contas, eu vou continuar tendo comércio com os Estados Unidos. Vai ser mais difícil, vai ser mais caro, perder competitividade e tal, mas não comprar o petróleo russo talvez seja mais danoso para a economia indiana do que exatamente o problema que ele pode ter com os Estados Unidos. Eu concordo com você, Tang. Aliás, me preparando para essa live, me chamou muito a atenção como os Estados Unidos estão dando um tiro no pé, porque na prática o sistema de incentivos está todo para os indianos se afastarem dos Estados Unidos, porque tudo bem, eles acabam tendo superávit comercial com os americanos, etc., é importante, é uma parceria legal, mas a questão energética é vital, quer dizer, como é que a Índia vai crescer sem energia, sem o petróleo russo, sem a disponibilidade desses recursos provenientes da Rússia? É bem verdade que muitas vezes fica a impressão que existem mais elementos do que apenas esse, né? Não me parece que seja a única motivação do Trump ao colocar tarifas tão grandes sobre os indianos. E um outro aspecto que me chamou muito a atenção é que a Índia recebe muito menos investimento estrangeiro direto, que é um investimento produtivo, do que se imagina. Dados oficiais do próprio governo indiano apontam que no último ano fiscal, o país recebeu 81 bilhões de dólares em investimento estrangeiro direto. Só para a gente ter uma ideia de ordem de grandeza, o Brasil recebeu 71. Ou seja, o Brasil não está muito longe dos indianos nesse aspecto. É interessante observar que, em primeiro lugar, 30% desses 81 bilhões de dólares acabaram vindo de Singapura, 17% vieram das Ilhas Maurício e 11% vieram dos Estados Unidos, que aparecem em terceiro lugar. É claro que Singapura e Ilhas Maurício são paraísos fiscais. Certamente, o que acaba acontecendo é que tem muita gente investindo na Índia a partir desses paraísos fiscais, talvez até chineses, né? Porque os chineses sofreram aí
uma série de restrições de investimentos por parte do governo Modi ao longo dos últimos anos. Consequentemente, não me parece nem um pouco estranho que eles potencialmente utilizem paraísos fiscais para acessar esse mercado. Ou seja, os americanos nem investem tanto assim na Índia, apenas 11% dos 81 bilhões de dólares no último ano fiscal. É um aspecto que eu menciono aqui no Petit Jornal há muito tempo. O Brasil tinha que se aproximar mais da Índia, o Brasil tinha que estar muito próximo da Índia, tem uma série de sinergias. A gente também já falou sobre isso no petcursos.com.br, porque é um país que tem ali uma série de semelhanças com o Brasil e é um país que está voando, que está decolando cada vez mais e que, consequentemente, oferece oportunidades para quem se associa a ele. Os Estados Unidos, quando fazem essa pressão, no melhor estilo Donald Trump, me parece que ele espera que a Índia volte de joelhos para se submeter aos desígnios dele, Donald Trump, dele, Estados Unidos. É claro que a Índia adoraria ter uma boa relação com os Estados Unidos. É claro que você tem uma diáspora indiana muito forte nos Estados Unidos, inclusive com indianos sendo CEOs de algumas das principais empresas do Vale do Silício. É claro que a gente está falando de um país com o qual os Estados Unidos têm um relacionamento super antigo, mas se a Índia for forçada dentro dessa conjuntura, ela vai dizer, olha, os Estados Unidos adoram você, etc. Estou aqui, disposto a conversar no momento que você quiser, mas não vou parar de comprar o petróleo russo. Não vou parar de comprar o petróleo russo, porque parar de comprar o petróleo russo significa travar o meu crescimento, o meu desenvolvimento. Eu estou ultrapassando todo mundo no ranking de maiores economias do planeta. Eu já sou a 5ª maior economia do planeta, quero ser a 3ª num futuro não muito distante. Quero ser uma das maiores economias do planeta e, para isso, eu preciso de energia. E a Rússia está aqui, do lado. Rússia com a qual eu tenho um relacionamento muito bom desde a época de União Soviética. Tenho um relacionamento antigo com a Rússia, não tem porquê eu agora, por conta de uma escolha sua, dizer não vou mais comprar petróleo russo. Até porque, Trump, numa boa, até ontem você estava de boas com o Vladimir Putin. Nada impede que daqui a um mês você fique de boas de novo, né? Você encontra ali o Vladimir Putin, cara a cara, você se sente absolutamente seduzido por ele, Trump, você fica apaixonado por ele, diz, Putin, sempre fui seu amigo, quero ficar ao seu lado, etc. E eu agora, eu teria queimado minhas pontes com a Rússia, então não vou fazer isso, vou continuar comprando petróleo russo, mas estou aqui, aberto, Estados Unidos, Índia, para negociar com você, caso você queira conversar sobre aspectos mais pragmáticos e que sejam mutuamente benéficos para o nosso relacionamento. E, de fato, é uma pena, né? O Brasil não se aproximar mais da Índia, né? Eu estava dando uma olhada aqui, Daniel, depois que você falou, fui dar uma olhada nos dados de comércio. No ano passado, o comércio Brasil-Índia foi de 12 bilhões. É muito pouquinho, né? Assim, isso é, de fato, um comércio que poderia ser mais construído. Até pouco tempo atrás, Brasil e Índia produziam praticamente a mesma coisa. Já não é mais assim, né? Já existe uma certa complementaridade comercial. Por falar em complementaridade comercial, Daniel, que é extremamente complementar, é você que está nos ouvindo e o cupom da Insider Store que está na descrição desse episódio, somente hoje, com 20% de desconto, valendo até o dia 9 de agosto, às 8 da manhã. Não perca, porque é uma super oportunidade para você aproveitar da melhor maneira a loja da Insider Store. Cliquem no link, gente, tenho certeza que vocês vão gostar demais. Os produtos da Insider são imperdíveis e apenas hoje, descontão da Insider com o cupom do Petit Jornal. Clica no link do descritivo. Daniel Souza, segunda-feira estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.